Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana o nosso convidado é o jornalista e escritor Joaldo Cavalcante, que lançou recentemente Salgema, do Erro à Tragédia. Um ótimo trabalho, um balanço sobre o que é o roteiro dessa empresa mineradora desde que ela se instalou aqui no estado de Alagoas. Chegando, evidentemente, à tragédia vivida hoje. São vários erros, Joaldo, obrigado pela sua presença, que você cita aqui. Qual é o erro, artigo definido, que para você resultou exatamente no cenário que vivemos hoje? É a implantação da Braskem, a mineração do Salgema aqui, a localização. Qual é o grande erro? Há um conjunto de erros, né, Ricardo? Um prazer estar com você também. A ideia de fazer o lançamento desse trabalho é pelo fato de eu ter sentido essa necessidade de organizar essas informações. Sendo morador, ex-morador do Pinheiro, né? Também nasci ali na antiga Rua Natal. Aliás, nunca gosto de chamar de antiga, né? Porque a correspondência nunca chegou, mesmo sendo tendo havido modificação no nome da Rua Natal. Então, nasci ali pelas mãos de uma parteira, 1964. Então, há uma memória muito grande quando, nesse período da pandemia, a gente mais recolhido, né? Descobri uma pastinha lá, formato AZ, com uma coleção já amarelada de recortes de jornais, pasta sobre meio ambiente em Alagoas. E percebi que, diante das demarches, dos acontecimentos, aquilo ali poderia ser, assim, ofertado uma organização, né, do ponto de vista do fundamento jornalístico, de uma grande reportagem, para que a gente desse uma contribuição. Uma reportagem histórica, aliás, é um ótimo trabalho, já disse isso a você, tive a oportunidade. E você conta, né? Como eu disse, é um roteiro de erros, de equívocos, mas eu volto a insistir. Qual foi o erro primário, aquele que gerou esse monstro que temos hoje? Lá no Nascedouro, eu acredito que ali, né, na década de 1970, quando já tinha superado casualmente a história da descoberta, da busca pelo petróleo, e na ponta da sonda veio cristais de sal. Acho que a partir dali, com a compra daquele terreno enorme ali na região do Mutange, já se especulava naturalmente uma grande operação industrial numa área já de expansão urbana. Mesmo a Maceió surgindo no seu desenvolvimento, na sua expansão. Então, eu acho que ali, com a força da verticalização do poder, de impor a ditadura, né? Modelo ali, foi autoritarismo. Que estabeleceu, né? Exatamente, impor a empresa, né, nessa triangulação, Mutange, Restinga do Pontal da Barra e, posteriormente, o polo lá no Tabuleiro Marechal Deodoro. Mas ali eu acho que foi o grande erro. E até me perguntaram, e aí você não concentra uma culpa? Eu digo, não, há um condomínio, né? Porque da esfera federal, passando pela estadual e até a municipal, houve uma sucessão de erros, de desleixos, de omissões, de concordâncias que não deveriam ter acontecido, porque você vai conversar com as pessoas que entendem mais, os urbanistas, os planejadores, você verifica que não era possível, naquele momento, não se perceber as potencialidades, por exemplo, do sul de Maceió, né? E jogar ali... Viabilizou-se, né, o crescimento da cidade para ali, né? Exatamente, a expansão desse urbano, que a gente hoje chama do desenvolvimento sustentável, mais do que nunca se buscando um desenvolvimento sustentável, é exatamente para o sul. O que aconteceu para o norte foi mais um puxadinho, até pela formação urbana mais apertada. Aqui estava se construindo uma série de empreendimentos, já existiam alguns, Hotel Beira-Mar, Luxo Hotel, quer dizer, a possibilidade de aqui se tornar um grande eixo de desenvolvimento do turismo de Alagoas a partir de Maceió era muito grande, né? Indo para o santuário, para o encontro das águas, para as nossas lagoas. Mas, enfim, colocaram uma indústria de primeira geração, porque a sua matéria-prima estava exatamente no quintal, a 8 quilômetros. E aí as coisas foram se sucedendo, as pressões na mesma proporção, e chegamos a essa situação. E a questão ambiental, ela não tinha a força que tem hoje, é bem verdade, né? Mas se a gente avalia a localização da indústria, da Braskem, da unidade, né, industrial, enfim, aquilo é um escândalo, né? Mesmo à época, porque, enfim, o risco de acidentes numa indústria química já eram conhecidos no mundo todo, esses riscos.
E ainda assim se insistiu em colocar a indústria ali. E o escândalo, junto com o perigo, eles não foram mais potencializados exatamente por uma organização, por mais incipiente que tenha sido naquela época, que tomou nome de Movimento pela Vida, a partir do sindicato, dos jornalistas, a organização dos arquitetos, enfim, uma série de profissionais liberais que se organizaram em torno desse movimento e tentaram mobilizar a sociedade. Nós contamos também esse fato aí, esse nascedouro, né? Mas, se não, nós teríamos talvez uma Cubatão, porque depois da Salgema, vinha a ideia do Tequial, que chegou a ser, o licenciamento ser discutido numa reunião do Conselho Estadual de Proteção Ambiental, e avançado. Quer dizer, o Tequial representava 32 milhões de litros, né? 32 mil metros cúbicos. Isso em que ano? Isso na década de 80, 1984, 85, essa discussão já estava sendo travada. 87 foi a reunião, né? Você lembra aqui no seu livro, inclusive, né? 87 foi a reunião em que aconteceu a aprovação da duplicação da Salgema. Né? E aí, na duplicação da Salgema, por mais que digam, não, a questão do subsolo é uma questão federal, da Agência Nacional de Mineração. Só que quando as autoridades do Estado concordaram e aprovaram a duplicação da Salgema, é como se automaticamente estivesse dando uma ordem ao campo de mineração para acelerar a extração. É porque tem a aprovação ambiental. Então já havia, né, a necessidade de um aval dos órgãos ambientais locais, né? Exatamente. Independentemente de qualquer coisa, né? Então estava entrelaçado, esse nível de responsabilidade já era dividida pelas esferas de poder distintas, né? Então, só para ter ideia, a Salgema começou a receber diariamente algo em torno de 350 metros cúbicos por hora de salmoura, extraídos do Mutange, daquela região. A gente chegou a quantificar até, conversando com muitos ex-funcionários da antiga Salgema, aposentados, que nos deram informações muito curiosas e reveladoras, era como se nós estivéssemos enfileirando 420 caminhões-tanque entre a Mutange todo dia em direção à Salgema. É algo de uma dimensão muito grande, né? A extração e aquilo seguindo pelo salmoduto, que ainda existe, a canalização. Você registra que o primeiro acidente, né, aqui no estado de Alagoas, pelo menos na sua pesquisa, isso você aponta, aconteceu em setembro de 1976, ou seja, antes da inauguração da própria Salgema. Do início da operação. Já havia acidente, como também aconteceu recentemente um acidente, ainda já com agora a Braskem paralisada. Né? Um funcionário sofreu sérias queimaduras no corpo, precisou até ser removido para São Paulo, depois de ser atendido aqui numa situação grave. Era um período difícil, até o noticiário lidar com isso. Mas como é que isso foi noticiado pela sua pesquisa? Teve ênfase exatamente por ter sido o primeiro acidente registrado da Salgema antes da operação? Com descrição, naquela época, mas até porque era algo que estava se instalando, havia uma celebração muito grande, agora Alagoas vai, a redenção está chegando. Então, mas aconteceu um acidente, era algo circunscrito à própria planta industrial, né? Mas mesmo assim houve. Agora, a partir daí, da década de 80, nós percebemos que a profusão de informação, ela tomou outro corpo, né? Nós tínhamos, inclusive, 4 diários impressos em Alagoas circulando. Então, quando não era ali, era acolá, e as informações circulavam, né? Animadas muito pela mobilização do Sindicato dos Jornalistas, que tinha um poder de mobilização social, de participação muito grande naquela época. Joaldo, é interessante observar que, de repente, a tragédia, ela se circunscreve, né, no subsolo, hoje, né? São os buracos provocados, ou as cavernas, né, pela extração do Salgema. Mas se você lembra, e você lembra, tenho certeza, que a gente só imaginava o perigo pelo ar, pela contaminação, o vazamento de cloro, derivados. E, enfim, e teve nessa história uma operação realizada, um documento gerado, né, Catavento, que é uma piada, mas você vai contar essa piada daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Até já.